Você está ouvindo o Maldito Cast, idealizado por Felipe Lacerda. Nós narramos histórias de terror escritas por autores nacionais. Coloque os fones de ouvido e tenha bons pesadelos. Olá, peregrino. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Maldito Cast. Antes da nossa história de hoje, eu gostaria de convidar você para seguir o nosso perfil no Instagram, o @MalditoCast. Além de ficar sabendo de todas as novidades, você ainda pode interagir diretamente comigo, participando de todas as decisões do nosso podcast através das publicações e das enquetes que nós fazemos nos stories. E se você é um escritor de terror e pensa em publicar o seu livro ainda esse ano, eu sugiro fortemente que você vá até o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades. Lembre-se sempre de deixar o seu like, de comentar a sua opinião a respeito da história de hoje e se inscrever no nosso canal. O Monstro dos Balcãs, de Gabriel Carvalho. Polina parou de contar os anos em que esteve presa a partir de seus aniversários. Aos poucos, sua idade foi sendo esquecida junto da sua data especial. Mas nunca esqueceu quantos anos deixou de ver o sol, tempo o bastante para que ele já não a fizesse mais nenhum bem. Ela tinha que sair de casa de vez em quando, ou os vizinhos começariam a suspeitar de algo. Os cabelos já não viam o sol há tempo demais para obter dele qualquer vitamina sem que fossem machucados antes. Sua pele irritava-se por debaixo dos fios, e sua boca descascava com pele morta, muitas vezes o único gosto de carne que tinha na boca durante semanas. Era sempre a sobrinha, de pele morbidamente pálida, franzina e de má vontade, que lavava o quintal ou removia a neve quando a garagem era obstruída. Na verdade, fazia isso para que a neve não derretesse e invadisse o porão pelas janelas rasteiras, onde passava a maior parte dos seus dias desejando que o inverno não congelasse seus pés, como no primeiro ano. Contudo, o frio e o ar fresco do lado de fora não eram a única motivação para que mantivesse a janela limpa e desimpedida. Em noites de muito frio, era quando ele a visitava. A princípio, era apenas um rosto do lado de fora, de olhos vermelhos como as luzes no final da longa rua, escondidas pelas árvores pesadas com gelo e teias de aranha. Depois, ele decidiu entrar. Esgueirou-se devagar, contorcendo-se entre as grades reforçadas que impediam Polina de fugir, mas não o seu amigo de entrar. Arrastava-se depois de cair pelo piso gelado, caindo no chão com um som parecido com o de um saco de lixo extremamente úmido. Da primeira vez que se viram, seu coração chegou a parar. E o bebê, no andar de cima, cessou instantaneamente seu choro. O visitante começou a ficar de pé e parecia que nunca mais iria parar de erguer-se, dada a sua altura. Tudo está pronto, Polina. O seu corpo já sarou. Acha que vão me deixar vê-lo? Minha barriga não cicatrizou e eu não estou dando leite. Nós já conversamos sobre isso. Eu tenho a observado. Você voltou atrás com nossa proposta? O som daquelas palavras gelou a espinha da mulher que achou que nunca mais sentiria nada na vida. Por 9 sofríveis meses, carregou aquela vida no ventre sem saber sentir qualquer semblante de amor materno. Agora que o acordo estava para ser selado, algo no fundo de sua consciência a impediu de ceder ao apelo da criatura. A criança pela sua liberdade me pareceu uma troca justa. O ser a apressou. Eu não sei se posso.
É parte de mim agora. Ah, que destino o aguarda vivendo ao seu lado por trás dessas barras? Prefere que ela viva com você aqui? Não. E passe por tudo o que você passou todos esses anos? Não! Polina cobriu imediatamente a boca e olhou para as escadas acima, através da porta pela qual uma luz no corredor da casa havia acendido. Não. Por que você veio até mim? Por que me tortura desse jeito? Sua voz era um sussurro arrastado, um grito abafado. O ser já não sabia com quem estava falando, mas tinha certeza que seria visitada naquela noite pelo seu captor, prestes a puni-la pelo barulho recém-causado enquanto gritava sozinha. Ninguém, além dela, poderia enxergar a criatura, afinal, ao menos por enquanto. A criança será um preço apropriado. Amanhã você me verá uma última vez, mas terá o resto da vida inteira com um homem no andar de cima. Não me deixe só, por favor. Faça a decisão certa e eu terei prazer em libertá-la. Escadas acima, a luz por trás da porta do porão finalmente apagou-se. Quando Polina fechou os olhos de alívio, sentiu 2 lágrimas caírem por trás das pálpebras. 2 gotas geladas que caíram por suas bochechas. A criatura tocou uma delas com a ponta de um dedo tão afiado quanto uma navalha. Amanhã esteja preparada. Enquanto tocada, tremia. Nunca conseguiu ver o ser deixando o porão, nem como se esgueirava de volta pela minúscula abertura da janela. Ela sabia o que ele era, mas nunca teve coragem de tocá-lo. Temia que, se o fizesse, descobriria que de fato era real, embora a ideia de estar tão mentalmente fragilizada ao ponto de começar a ver monstros não era exatamente acolhedora. Contudo, pesadelos são sempre menos assustadores quando se sabe que está sonhando. Polina vivia o mesmo pesadelo noite após noite, com os olhos bem abertos. Vlokoslav era o seu nome. Ouvia histórias sobre ele quando era pequena, durante a infância pobre na Sérvia. Tinham uma fome voraz, não muito diferente daquela que sentira durante sua infância pobre. Alimentavam-se de carne, miséria e esperança partida. Apenas uma das quais Polina tinha a oferecer. Sua última noite foi longa, escura e tão densa quanto as trevas eram espessas. Muitos temiam os monstros debaixo de sua cama, mas Polina aprendeu desde cedo a temer o monstro do andar de cima. O rastro de trevas que se arrastava pela sua janela nas suas noites solitárias não a assustava tanto quanto a maldade da carne e do osso que se escondia à luz do dia diante do olhar dos vizinhos. Mais vezes do que de costume, quem iria descer as escadas era sua mulher, e não seu captor. Era tímida nos primeiros anos, mas depois adquiriu gosto pela tortura, como seu marido. Obrigava-a a colocar suas mãos para fora das grades e surrava-as com palmadas até que Polina se esquecesse de como era chorar de dor. Já não sentia muita coisa, o que não era mais satisfatório para os seus torturadores. Naquela noite, no entanto, sabia que teria que dar algo em troca do que estava a pedir. Um preço alto por um último pedido. Chorou não pela dor, mas para saciar o desejo sádico de Ivanka. Junte-se conosco amanhã, durante o jantar. Convidou a mulher com a calma de quem conversa com um vizinho, satisfeita com a visão de suas lágrimas. Agora que somos uma família, precisamos estar juntos. Não concorda? Posso segurá-los nos meus braços só por um tempinho? A mulher ergueu o rosto, julgando-a de cima a baixo. Tinha uma veia no pescoço que saltava quando empinava a face daquela forma, que antecedia as suas crueldades. Veremos. Amanhã nasceu sem grande anúncio. Demorou a ficar claro, com todas as nuvens e a neve que caía.
e grande parte do dia não foi diferente de um crepúsculo precoce. Quando a noite chegou, ela veio como um manto sufocante, um presságio de uma eternidade no escuro. Jantou um prato de batatas e carne que durante 12 anos presa, sua captora nunca aprendeu a preparar direito, mas o paladar já não era algo do qual Polina sentia falta. Seus dentes frágeis apenas mastigavam e engoliam mecanicamente. Mastigavam e engoliam. Quando você terminar de lavar a louça e voltar lá para baixo, vamos levar o pequeno para passar um tempo com você, anunciou a voz masculina, sempre grave. Ivanka suspirou pesado em protesto, antes de engolir sua mais recente garfada, mas nada falou para se opor. Amassava as batatas com um garfo como um tique nervoso até que parte delas escapasse pela beirada do prato. Obrigada por isso. Ivanka resmungou, mas seu marido dirigiu a ela um olhar pesado e silencioso que a calou antes que pudesse continuar. Agora vá para baixo, proferiu, sem ser interrompido. Ivanka vai levar o garoto até você. Polina desceu as escadas, mas não precisou levar consigo a chave para trancar sua cela como de costume. Quando Ivanka desceu com seu filho no colo, a chave tilintava em seus dedos e o coração da garota palpitava com violência goela acima. O garoto, tão branco quanto a mãe, chorava ainda sem nome. Colocada em seus braços, Ivanka guiou Polina de volta para trás das grades, onde a trancou e esperou de braços cruzados. No andar de cima, algo pesado caiu contra o assoalho de madeira. Foi um baque surdo, seguido de um silêncio retorcido, como de algo que está prestes a cair. Depois, um som molhado, como de um saco de lixo caindo no chão. Sua cretinazinha. Sabia que estava planejando alguma coisa. A ideia não foi dela. Foi minha. O horror anunciou do topo das escadas. Ela me convidou a entrar, Ivanka. Me convidou para dentro para ver você. Polina só teve tempo de proteger o bebê com o corpo e virar de costas. As grades sacudiram com Ivanka abraçando-os, mas resistir foi inútil. O som de cada mastigada foi rico em detalhes conforme rasgava a carne e partia os ossos. Seus dedos e mãos foram engolidos primeiro, os mesmos que tentavam proteger o seu rosto horrorizado e que, por sua vez, tanto gostavam de punir Polina. A garota não teve nenhum prazer em ouvir o que estava acontecendo, ao contrário do que achou que ocorreria. Nunca ouviu ninguém gritar daquele jeito, a não ser ela própria. O vampiro alimentou-se de forma lenta, mas voraz. Muito tempo depois dos gritos da sua presa terem silenciado e do sangue de seu corpo ter secado, a sua carne ainda era rasgada por seus dentes. Polina precisou encarar aquela cena ao tentar sair, mas percebeu que Ivanka havia trancado sua cela antes de ter sido caçada pelo Vlokoslak. A chave, eu preciso sair, eu preciso que abra pra mim. Você vai sair daí sozinha. A criatura começou a se levantar, deixando de se ajoelhar ao lado do cadáver de Ivanka para crescer acima da cabeça de Polina até onde o teto do porão alcançava. A eslava agarrou seu filho contra o peito com força. Você me prometeu. Prometeu que se eu entregasse meu filho, você me tiraria daqui. Abre a porta, por favor! Eu nunca disse que tiraria você daí. Tampouco que levaria o seu filho comigo. Disse que ele seria o preço da sua liberdade. Como que eu vou sair? Como eu vou sair daqui? O desespero era tão palpável como o cheiro de sangue no ar, que tinha um forte e estranho cheiro de canela, da mesma forma que eu entrei. Por um tempo, as palavras que o vampiro disse depois permaneceram um mistério para Polina. Depois, transformaram-se em um horror quando entendeu o que deveria fazer. Como eu.
Polina desabou em um choro copioso. Foi soltando lágrimas até o canto de seus olhos enrugarem e a garganta não conseguir mais abrir para respirar. Começou a desatar em um riso seco e explosivo. E quando finalmente estava sozinha, acompanhada apenas pelo corpo deteriorado de Ivanka, começou a gritar, urrar noite adentro. O bebê chorava em seu colo o tempo inteiro, até que, certa noite, parou. Morreriam de fome os dois, se Polina não tivesse entendido qual seria o preço a pagar pela sua liberdade. Emagreceu até a beira da morte antes de aceitar o que havia se tornado. Ficou tão magra que as roupas em seu corpo pareciam bandeiras flamulando contra o vento. E imersa no silêncio absoluto, acompanhada pelos gritos que habitavam apenas dentro de sua mente perturbada, o novo monstro que nasceu naquela cela de um porão buscou a noite, esgueirando-se de tão magra através das grades que um dia a aprisionaram. O novo ser arrastou-se para fora, sem forças para caminhar. A cada meia-noite, um degrau escada acima, lenta, sem pressa alguma, e magra como a morte. Sua liberdade veio com a eternidade, cujo preço era a fome e a ilusão de ser a única coisa que um dia preencheria o vazio que sua alma deixou em seu peito e em seu ventre ao sair. Algo nela morreu, mas seu corpo continuou vivo, fugindo, amaldiçoado a continuar vagando pela noite, faminta por carne, miséria e esperança partida. Ninguém nunca soube o que aconteceu no cenário de um dos crimes mais horrendos da Europa, nem mesmo Polina, cuja identidade já havia sido esquecida há anos e por quem jamais alguém procuraria. Pensava constantemente naquela noite e nos 3 corpos deixados para trás, na sombra que a havia visitado, agora uma mera lembrança distante, sem saber quem de fato era o monstro pelo qual procuravam, quando os noticiários diziam que ninguém poderia ter escapado daquele lugar sem ajuda. Tudo parecia real, mas os pensamentos eram enlouquecedores, como olhar para uma vida passada, separada por um véu fino e uma morte traumática. Quanto mais pensava, mais o seu choro ecoava pela noite como de um espírito perdido, procurando pelo que um dia perdeu. Um dia, a noite caiu silenciosa e Polina já não se lembrava mais pelo que estava procurando. O monstro dos Balcãs já não pensava mais. Ele só sentia fome. Você ouviu o Maldito Cast? Deixe seu comentário e seu like. É muito importante para divulgar o nosso trabalho. Compartilhe esse episódio com mais pessoas que também amam histórias de horror. E siga nosso perfil no Instagram, @malditocast. Obrigada pelo seu tempo e até o próximo episódio.